Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico super relevante que tem tudo a ver com a nossa realidade. O título é Emprego do Serviço Rádio do Cidadão como instrumento de comunicação e emergência em escolas isoladas. É uma proposta, olha só que interessante, que junta tecnologia, educação e principalmente segurança para a comunidade. Então, esse é um projeto de intervenção, sabe? Foi o trabalho de conclusão de curso do Alexandre Takio Kitagawa e ele teve a orientação da professora Natália Chernicharo Guimarães. E olha, o contexto aqui é bem sério. O trabalho foi apresentado em 2025 para o curso de especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres. Isso lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, a gente já parte de uma base acadêmica muito sólida, o que mostra o peso dessa proposta. Ok, então vamos entender qual é o grande desafio aqui. O projeto parte de um problema muito sério, a comunicação bem no meio de um desastre. E a gente sabe, né? Nessas horas, o silêncio ele pode custar muito caro. Olha só esse número, 96 milhões. É um número gigante. Mas o que será que ele significa de verdade? Pois é, esse é o número de pessoas que foram afetadas por desastres aqui no Brasil em um período de 20 anos. É muita gente. A fonte dessa informação é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. E esse dado, ele escancara o tamanho do problema e mostra como esses eventos estão cada vez mais frequentes por aqui. E aí fica a pergunta, né? Uma pergunta que é fundamental. Pensa só. No meio de um desastre, quando acaba a luz, quando o sinal do celular some, o que acontece o tempo todo, como é que uma comunidade que está isolada pede ajuda? Bom, é para responder a essa pergunta que o projeto traz uma solução muito resiliente. E a ideia é resgatar uma tecnologia que, olha, já provou que funciona, a boa e velha voz do rádio. A gente está falando do Serviço Rádio do Cidadão, que muita gente conhece como Rádio PX. Basicamente, é um sistema de comunicação pessoal que funciona ali na faixa dos 27 MHz. E o grande pulo do gato é que ele se torna essencial, vital mesmo, justamente quando tudo mais para de funcionar, quando cai celular, internet, tudo. E a ciência por trás disso é fascinante, de verdade. Esse rádio opera em alta frequência. E como dá para ver nessa ilustração, as ondas de rádio viajam, batem lá na ionosfera, que é uma camada lá em cima na atmosfera, e voltam para a Terra. É por isso que a comunicação consegue ir tão longe, passando por cima de montanhas e outros obstáculos, mesmo usando pouca energia. E não é algo extraoficial, não. A própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, define que uma das funções desse serviço é exatamente essa: atender emergências ou outras situações de perigo para a vida, saúde ou propriedade. Isso quer dizer que o papel dele é estratégico e oficial nessas horas. Muito bem, vimos a teoria, que é bem interessante. Mas e na prática? Como isso tudo foi aplicado? Vamos ver agora. O estudo de caso foi na Escola Básica Municipal Professora Ana Alves Dias, que fica numa área mais isolada da cidade de Indaial, lá em Santa Catarina. E não foi por acaso, viu? É uma região que já tem um histórico de desastres ambientais. Os objetivos do projeto foram bem diretos, divididos em 4 passos. Primeiro, eles foram lá entender como era a comunicação na escola. Depois, montaram um plano para instalar o rádio. O terceiro passo, que é super importante, foi treinar os alunos, os professores, a comunidade toda para usar o equipamento. E por último, claro, medir se essa nova rede de comunicação realmente funcionasse. A diferença aqui fica muito clara. Pensa só. De um lado, a gente tem a comunicação que a gente usa todo dia, né? Internet, celular, que depende de um monte de coisa e, se algo der errado, já era. É vulnerável. Do outro lado, a gente tem o rádio. Ele pode funcionar com uma bateria de carro, sabe? Totalmente independente, resiliente. E para ter certeza que a comunicação era boa, o projeto usou uma metodologia que já é super conhecida no meio, o sistema RST. O legal é que não precisa de nenhum equipamento caro. Os próprios operadores conseguem avaliar a transmissão. Eles olham a legibilidade da voz, o R, e a força do sinal, o S. É um método simples, muito eficaz e o melhor, sem custo nenhum. E tudo isso nos leva ao ponto principal, a grande relevância desse trabalho. No fundo, ele não é só sobre um rádio, é sobre construir resiliência. O ponto central é que instalar o equipamento é só o primeiro passo. O verdadeiro valor aqui é capacitar as pessoas, sabe? Dar poder para os alunos, professores, para os moradores, transformando aquela escola num verdadeiro porto seguro,
um ponto de referência para todo mundo se algo acontecer. É, sem dúvida nenhuma, um trabalho de excelência. A gente vê aqui na prática o compromisso da universidade, que é formar profissionais que pensam, que são críticos e que conseguem criar soluções de verdade para os problemas da sociedade. É o conhecimento acadêmico sendo aplicado para fazer diferença. E olha, para que mais gente conheça projetos incríveis como este e para que novas ideias surjam, a gente precisa ajudar a espalhar esse conhecimento. Então, se foi útil para você, siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Ah, e só um aviso importante. Este material que a gente apresentou é uma síntese, tá? Ela foi produzida com apoio de inteligência artificial e se baseia totalmente no trabalho acadêmico original.